Olá, a você que nos acompanha nas redes sociais. Eu quero trazer hoje para você uma palavra muito especial. Eu tenho um recado da parte de Deus para você que anda por aí meio triste, cabisbaixo, diante de toda a situação do de repente que sobreveio na sua vida. Talvez você tenha vivido dias a qual você olha e lhe falta até a esperança. Mas hoje, nessa data tão especial, domingo de Páscoa, um dia onde nós celebramos a vida, eu quero trazer para você um recado da parte de Deus para o seu coração nesse domingo. Bom, eu gostaria de convidar você a conhecer comigo a história dos seguidores do Senhor Jesus no caminho de Emaús, algo que aconteceu após a ressuscitação. Vamos ver quais foram os fatos? Livro de Lucas, capítulo número 24, nós vamos ler a partir do verso 17. E a palavra de Deus diz assim: Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes, os nossos líderes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu e que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens. Agora vamos lá para o verso de número 29, que diz assim: Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Queria que você prestasse muita atenção nesse versículo comigo, que fala assim: Aí os olhos deles foram abertos. Bom, pessoal, quando nós lembramos, do momento da ressuscitação do Senhor que aconteceu no domingo de Páscoa, não tem como nós lembrarmos dessa passagem sem nos recordarmos também de tudo aquilo que ele passou antes que isso acontecesse. Ele passou por dor, por sofrimento, por humilhação. Nós sabemos que ele enfrentou até mesmo a morte. Ele enfrentou a perda dos seus amigos que andaram tanto com ele, que eram os apóstolos, e de repente, naquele momento de dor, de tristeza, foi um momento que ele se sentiu só. E eu queria que você viesse comigo nessa passagem, porque eu acredito que ela traz uma mensagem muito especial para os dias a qual nós estamos passando, estamos vivendo, porque quantas pessoas, que de repente começaram a enfrentar dor, começaram a enfrentar perdas, e aí você que está me acompanhando, no seu coração vem aquele sentimento que lhe falta fé, que lhe falta esperança. Mas eu quero dizer para você que o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina através da sua vida, através de tudo aquilo que ele passou, que o sofrimento em algumas vezes, em alguns momentos, ele vem na nossa vida para que nós venhamos enxergar algo melhor na nossa vida, para que nós venhamos evoluir. E a palavra de Deus nos fala que ele ressuscitou, mas primeiro ele passou pela dor, ele passou pela perda. E quando nós falamos de ressuscitar, se você for observar no dicionário significado, significa erguer-se, significa levantar-se, passar da morte para a vida. E só é possível nós termos uma nova visão, de descobrirmos quem nós realmente somos, quando muitas vezes entramos em contato com o sofrimento, porque é no sofrimento que às vezes nasce a compreensão, que nasce a misericórdia, que nasce o amor, que nós aprendemos a ser mais empáticos com a dor do outro. E acredito que tudo isso que nós temos vivido tem nos passado uma grande mensagem para o mundo, Quais têm sido as prioridades e aquilo que nós realmente devemos valorizar. Muitos valores que são muito preciosos, como, por exemplo, a família, os amigos, a questão do calor humano, do amor ao próximo. A gente via que tudo isso no mundo estava se esfriando de uma forma onde muitas vezes o materialismo era aquilo que estava reinando sobre o coração das pessoas, a ambição, a ganância. Mas nessa manhã de domingo, eu gostaria de convidar você, não importa a situação que você está passando, a como o Senhor Jesus, a levantar-se, a erguer-se
com a fé em Deus. Porque talvez você olhe assim e diz, eu não tenho forças, mas eu quero te dizer que a morte dele, mas principalmente a ressurreição, trouxe para nós uma mensagem muito especial, uma mensagem de vida. Que não existem impossíveis para Deus, não existem impossibilidades. E essa situação que você está vivendo, se você convidar o Senhor para estar com você, o Senhor, Ele pode sim trazer esperança para o seu coração. E aqui nessa história, nós vemos que haviam 2 seguidores do Senhor Jesus, que eles estavam na estrada a caminho de Emaús, que era uma cidade que ela distanciava cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Mas o que nos chama a atenção é que a palavra de Deus nos fala que eles estavam caminhando nessa estrada e no seu coração, no seu espírito, nas suas emoções, eles estavam muito tristes. E aí, de repente, o Senhor Jesus, ele apareceu e ele começou a caminhar com eles. Só que a tristeza deles era tão grande, era tão profunda, que eles não o reconheceram. E a palavra de Deus nos fala que isso aconteceu exatamente depois que ele já havia ressuscitado. Então ele começou a conversar com eles e eles começaram a contar para ele toda a história, né, do motivo da sua tristeza. Ah, mas você não ficou sabendo do que aconteceu com Jesus, o Messias, o Mestre, que ele foi crucificado, ele foi entregue pelos líderes, os principais líderes religiosos daquela época, e assim, ele veio morrer, a gente tinha uma esperança que ele seria aquele que iria resgatar, né, queria trazer um novo rumo para Israel, e iria nos libertar de todo o jugo, e ele morreu. Então, queridos, ali, o terror da morte representava falta de esperança. E aqueles discípulos, mesmo, Senhor, eles estando diante deles, eles não conseguiram reconhecer. E eu pergunto para você, quantas vezes nós caminhamos pela vida e às vezes você caminha pela vida vencido pelo sofrimento, pela morte, e você caminha achando que aquela situação, ela foi a última palavra para você, que tudo aquilo que lhe aconteceu, que lhe sobreveio, é o fim. E quando você caminha dessa forma, é como se Jesus, ele não tivesse ressuscitado. A morte era ali sim terror, mas foi através de todo o sofrimento que ele passou que nós vimos a esperança nascer para mim, para você, para a humanidade, né? Porque foi ali em todo aquele cenário de sofrimento, dele ressuscitar, que foi ali também que nasceu o berço da igreja. E muitas vezes Jesus, ele vem ao nosso encontro e às vezes no seu coração, o sentimento que acaba predominando é o desânimo, a falta de fé, a incredulidade e o medo. E você não consegue enxergar tudo aquilo que o Senhor, ele quer fazer, que ele quer realizar na sua vida, tudo aquilo que toda essa situação, ela traz para você. Muitas vezes, quando os nossos olhos, eles muitas vezes não são iluminados pela palavra, e nós deixamos que o medo, que a circunstância venha a ser a nossa única visão, nós muitas vezes não conseguimos enxergar os milagres de Deus, aquilo que é na verdade um presente que Ele nos dá a cada dia, o hoje, as pequenas coisas, os detalhes. E aí você começa a caminhar para a vida muitas vezes cabisbaixo, né, diante da situação, e é onde a sua mente, muitas vezes, ela começa a acreditar que o mal ele é mais forte que o bem, que a morte ela é mais forte que a vida. Mas eu quero te dizer que nessa caminhada, talvez você esteja hoje como os discípulos no caminho de Emaús, né, caminhando em uma estrada onde você está triste, cabisbaixo, com toda a situação que você está vendo, mas principalmente também com as expectativas do futuro. Que nessa caminhada, onde encontra suas angústias, o Senhor, ele vai ao seu encontro. Quando você olha o nome Páscoa, o significado da Páscoa significa passagem. Então, há momentos que nós temos que fazer uma passagem, que nós temos que fazer uma transição, porque a vida é você evoluir, a vida é nós transformarmos. E o alvo, o objetivo nessa vida é principalmente conhecer e refletir ao Senhor nas nossas vidas. E eu gostaria de te lembrar que nessa passagem que você está passando, talvez a sua passagem hoje é uma passagem de dificuldade, de dor, de sofrimento, de angústias. O Senhor, Ele está com você. E a gente sabe que depois dessa pandemia, muitas pessoas terão que viver novos começos. Um novo começo de vida, uma nova vida. Após esse período, vai haver novos começos para empresas, novos começos para negócios, para empreendimento, que apesar do medo, apesar das dificuldades, vão ter que se superar. Há pessoas que terão que recomeçar depois da perda.
E a perda mais difícil é quando nós perdemos alguém que nós amamos. É um momento de provação, de dor, mas é um momento também de você entender a sua humanidade, porque nós somos humanos. Então, se de repente você está vivendo o luto, chore, desabafe, ore, viva esse momento, mas não se esquecendo que em todas as situações, e até nesse momento de dor, de tristeza, o Senhor, Ele é contigo nessa caminhada. Ele está presente na sua vida. Muitas pessoas às vezes questionam no momento da cruz, né? E tinham até pessoas que estavam ali diante da cruz quando Jesus ele estava lá e começavam a questionar, né? E a se perguntar, mas aonde está Deus? Né? Mas ele não falava que ele era filho de Deus? Ele não fazia milagres? E agora ele está lá preso na cruz. Onde está Deus? Se você for conhecer a fundo a palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus nos fala que eles são um, né? O Deus Trino, ele é um Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus fala que eles são um. Então, naquele momento que Jesus estava ali, pregado na cruz, Deus ele continuava na mesma posição dele. Deus ele estava ali com ele na cruz. Deus Pai estava ali pregado junto com ele. Né? Estava ali vivendo aquele momento que o Senhor ele enviou seu Filho, que carregou os nossos pecados, as nossas dores, para que hoje nós tivéssemos vida. Para que hoje você pudesse orar, você pudesse clamar e você pudesse sentir Deus aí pertinho de você, através da presença do Espírito Santo. E para finalizar essa passagem, né, de Páscoa, essa mensagem, eu queria fazer você se recordar da sua infância, quando você veio ao mundo. Né? Quando nós somos apenas um bebê, nós ficamos ali totalmente dependente dos nossos pais. Dependente das nossas ações, às vezes na ajuda que você precisa para caminhar, para andar, para ter o sentido das coisas, da forma que eles nos alimentam, né? Que traz o mais básico possível para que nós venhamos sobreviver e crescer. E a vida em si ela é uma evolução, e você passa pela infância, você entra na adolescência, você entra na fase adulta, e você aprende a fazer escolhas. E aí você começa também a ter contato com a dor, você começa a ter contato com as perdas, você começa a ter contato com as consequências do mundo, com a consequência das suas escolhas. Mas você só pode se tornar um adulto pleno quando você entende que crescer é evoluir, e às vezes crescer dói. E negar esse crescimento também dói mais ainda. Mas quando você passa pelo processo da transformação na sua vida, da passagem, né? Você se torna um ser humano melhor. E muitas vezes a nossa vida, ela é como um rio. Um rio, se você observar, tem momentos que ele está passando pela fase seca, onde há escassez, onde não existe nada, onde talvez não há esperança. Às vezes as pessoas pensam, nossa, vai se secar a fonte. Mas aí depois vem uma fase da cheia. E aí tem momentos também que as correntezas, elas se tornam tão fortes que às vezes é difícil você remar contra a correnteza. Assim também muitas vezes é a nossa vida. Há momentos que se levantam tempestades, que às vezes correntezas que vêm sobre a sua vida é correntezas de medo, de tristeza, de desesperança. Mas nesse momento você precisa ter forças para lutar contra a correnteza, para entender que lá na frente há um porto seguro. Mas esse porto seguro nós só vamos encontrar quando nós nos permitirmos transformar, ressurgir, levantar-se, erguer-se. Bom, queridos, e a mensagem que eu queria trazer para você hoje é que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Ali foi o sobrenatural de Deus se manifestando. Aonde existia a morte, passou a existir vida. Então, independente da situação que você esteja vivenciando, talvez uma situação de morte, uma situação de luto, não há impossíveis para Deus. Tenha fé, creia no Senhor Jesus, obedeça a sua palavra, porque a nossa vida aqui, ela pode ser contada em dias, em anos. Mas eu quero dizer para você que Deus ama tanto a humanidade, que Ele tem um plano melhor para ela. E esse plano, ele não termina nessa vida. Essa vida aqui é apenas o começo. Mas nós precisamos fazer a passagem e estar prontos para a passagem. E para fazer essa passagem, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser ressignificados pelo significado da cruz, da Páscoa, da ressurreição. Deus ainda é Deus que ressuscita sonhos. Deus é Deus que traz esperança. Deus é Deus
de perto. E assim como os discípulos no caminho de Emaús, talvez em situações você ficou tomado pelo medo, pela ansiedade, você não percebeu, mas Deus está aí, fazendo pequenos milagres na sua vida, te dando hoje como presente a oportunidade de viver, a oportunidade de ser grato. A gente leu aqui que os seguidores, né, inclusive Cleopas, que era um deles, eles não estavam conseguindo reconhecer que era Jesus que estava caminhando com eles ali naquele caminho angustiante. Mas quando o Senhor, ele se sentou, ele partiu o pão, deu graças, ali os olhos deles se abriram. E eles começaram a questionar e falar, nossa, mas quando ele falava, realmente o nosso coração, ele não queimava, a gente sentia algo diferente, ele estava aqui com a gente o tempo todo. Algo que vai te ajudar a passar por esses momentos difíceis, eu quero dizer para você, trazer esperança para o seu coração, é você ser grato, né? Jesus deu graças e quando ele deu graças, ele partiu o pão, os olhos deles se abriram. Então, não foque apenas no negativo, na dificuldade, na circunstância ruim, mas seja grato. Observe os pequenos momentos que Deus deu a oportunidade de você viver, as pessoas amadas que você já teve elas na sua vida, cada lição, cada aprendizado que elas trouxeram para vocês, a existência delas, o quanto a existência delas, dessas pessoas que talvez partiram da sua vida, foi importante. Né? O quanto elas te ensinaram, o quanto você teve a oportunidade de viver momentos felizes, alegres, de ter uma grande inspiração para a sua vida. E se você está aqui hoje me ouvindo, é porque a sua missão, ela ainda não acabou. Mas nós precisamos fazer a passagem, nós precisamos passar pela Páscoa, às vezes passar pela dor, passar pelo sofrimento, mas entender que a nossa vida aqui, ela é evolução. Nós precisamos ser transformados. E Deus, se você tiver fé, se você crer, Ele vai te levantar, você vai se erguer. Porque no momento que você dizer assim, eu não dou mais conta, é o momento do agir do Senhor. É o momento que aquilo que era morte pode se transformar em vida. São os inexplicáveis de Deus. Bom, o meu desejo para você nessa Páscoa é que Deus ele renova a sua fé, a sua esperança, o seu coração. E lembre-se, Páscoa é vida. Teve o caminho da dor, do sofrimento, mas o final feliz é a melhor de todas as notícias que o mundo recebeu numa manhã de domingo. Jesus ressuscitou. Há esperança, há vida. E eu quero dizer para você, Deus ainda tem vida para você. Muitos bons e belos momentos que você vai viver. Você vai superar tudo isso, porque Deus é com você. E Ele está com você nessa caminhada angustiante. Você não está sozinho. Beijo, gente. Que vocês tenham um domingo de muita luz na presença de Deus, sabendo que Jesus é aquele que caminha com você nas estradas mais difíceis da vida.